Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula nós vamos desenvolver o nosso primeiro indicador técnico. Pessoal, vamos abrir o nosso MetaEditor aqui. Lembrando que no capítulo 2 nós estávamos desenvolvendo scripts, né? Então a gente gravava todos os nossos materiais aqui no diretório scripts, né? Agora nós vamos gravar os nossos códigos aqui no diretório indicators, ok? Então eu vou criar aqui no diretório, dentro do diretório indicators, uma nova pasta. Vou chamar essa pasta de cap03. Dentro dessa pasta cap03 vou criar um novo arquivo. Aqui, ó, ele já vem com a opção indicador personalizado selecionado, ok? Vou avançar. E aqui ele abre o assistente do MQL para a gente dar um nome para o nosso indicador. Eu vou dar o nome de linha max, que ele vai pegar os preços máximos dos candles, ok? Vou avançar. E aqui ele aparece outra janela pedindo para a gente selecionar quais funções que o nosso código irá ter. Então aqui a gente não vai usar o onTimer e a gente também não vai usar o onChartEvent, ok? E aqui ele tem duas possibilidades, ele nos dá duas opções de onCalculate. Para que serve cada uma delas? Eu vou mostrar aqui no site do MQL5. Ó, se a gente vir aqui em indicadores customizados, aqui ó, indicadores customizados, a gente tem aqui o link ó, da função onCalculate. Vou entrar aqui e aqui ele mostra as duas opções da função, né? E uma ele fala cálculo baseado numa matriz de dados, e aqui embaixo cálculos baseados na série temporais do time frame atual, ok? A que a gente vai usar agora é essa segunda opção aqui, que é com os cálculos são baseados nessa série temporal do time frame atual, ok? E essa opção aqui, na janela de dados aqui do MetaEditor, é essa primeira opção aqui, ok? Então eu vou avançar. E aqui, essa opção que ele nos dá aqui, da próxima janela, ele pergunta o seguinte: indicador em janela separada. Esse indicador, a gente vai fazer o indicador que será plotado na janela do mesmo gráfico de preço, ok? Então não vou selecionar essa opção aqui. E também não vou adicionar nada aqui por enquanto. Vou só concluir. E aqui ele já abre a estrutura de um código do nosso primeiro indicador. Então perceba que aqui ele já mostra algumas propriedades do indicador, inclusive essas três primeiras propriedades aqui são propriedades que a gente já conhecia, né? Que vem, quando a gente desenvolveu os scripts, elas já vinham definidas também nos scripts. A única propriedade diferente é essa property aqui, com essa opção Indicator Chart Window aqui, né, que ela determina que o nosso indicador será plotado na mesma janela do preço, ok? Voltando aqui para os slides, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, como eu mostrei na aula passada, que a primeira coisa que o MetaTrader irá executar no código de um indicador são as propriedades do indicador dada pela diretiva property. Então aqui a gente tem as diretivas properties, né? Eu vou comentar inclusive aqui, ó. Vou dar um Ctrl, ponto e vírgula. Eu vou colocar aqui propriedades do indicador. Ok? E aqui eu vou definir todas as propriedades do nosso indicador. Então eu vou colocar aqui property, indicator, buffers. Ok? Vou colocar que ele terá um buffer só. E o que são os buffers? Eu vou abrir o MetaTrader aqui para mostrar para vocês o que são os buffers. Ó, aqui em indicadores, eu vou abrir um indicador de tendência, vou abrir novamente a média móvel, tá? Vou abrir com os parâmetros de default. Aqui, pessoal, ela mostra a linha da média móvel, né? Eu vou dar um Ctrl D aqui para ela mostrar os dados da média móvel. Então, os dados da média móvel será mostrado nessa janela aqui, ó.
Se eu passar o mouse pelos candles, você percebe que será mostrado os dados aqui. Então, no candle atual aqui, ó, a média móvel é de 40,96,35 e ele está oscilando, né, porque o preço também está oscilando. Mas se eu vim aqui para o candle anterior, aí o dado da média móvel já é fixo, né, 40,96,85 e assim por diante. Então, você percebe que tem uma série de dados aí que são gravadas em algum local, né? E esse local é um buffer, ele é um vetor de dados. Então, o buffer é isso, ele é um vetor de dado que precisa armazenar informações do nosso indicador técnico, ok? E ele pode ter um buffer, mas ele pode também ter mais de um. No nosso caso aqui ele terá um. Por exemplo, a média móvel aqui, provavelmente ela também tem apenas um buffer. Eu vou abrir um indicador técnico aqui de um MACD, por exemplo. Vou dar um OK. Provavelmente ele terá mais de um buffer. Ó. Ele com certeza, ao menos ele terá 3 buffers. Ó, ele terá pelo menos o da média rápida, média lenta e do MACD aqui. Ó. Eu vou abrir ele aqui. E aqui ele mostra o MACD e do sinal. Então ele terá pelo menos uns 4 buffers aí. Além de algum buffer, talvez que ele possa ter para fazer algum cálculo interno, ok? Que são os vetores que ele terá que armazenar os dados. Inclusive, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, vou até fazer um exercício com vocês. Aqui no MetaEditor a gente pode abrir o código dos indicadores que vem por default no MetaTrader. Ó, se a gente entrar aqui em Indicators, na pasta exemplo, a gente tem todos os códigos dos indicadores que vem por padrão no MetaTrader. O MACD, que a gente acabou de plotar lá no MetaTrader, ele é um código padrão do MetaTrader. Então a gente consegue abrir o código dele. Eu vou inclusive achar ele aqui, ó, MACD. Ele deve estar aqui, ó, MACD. Vou acessar o código dele. E se a gente observar aqui, ó, Property, Indicator Buffers, e o número de buffers dele é 4. E a gente consegue até ver quais são, né, os buffers dele. Então, a gente vem aqui, ó, é o MACD, o sinal, a média rápida e a média lenta. Então esses daqui são os buffers do MACD, ok? Inclusive até uma fonte de estudo, os códigos dos indicadores prontos aqui já, né? Mas voltando para o nosso código aqui, eu vou definir outra propriedade que é Property, Indicator e Plots. Plots, eu vou também colocar como 1, declarar como 1, e eu vou mostrar para vocês aqui no MetaTrader o que são plots. Plots é o seguinte, pessoal, quando a gente define os dados que serão mostrados no gráfico, e principalmente quando ele é mostrado com algum indicador visual, por exemplo, aqui a média móvel ela é indicada com essas informações visual, que é essa linha aqui, por exemplo. Então ela é plotada, o dado é plotado com essa linha aqui. Certo? Esse daqui é o plot, certo? Então, a média móvel, ela tem, no caso aqui, um plot, ou seja, que é essa linha de dado aqui, certo? O MACD, por exemplo, se a gente observar aqui o MACD, aqui embaixo nessa janela separado, a gente consegue observar que ele tem 2 plots, né? Ele tem essa linha, que representa o sinal, e ele também tem um histograma que representa o MACD. Então ele tem 2 plots. Então se a gente vir aqui no código do MACD, com certeza ele terá declarado aqui 2 plots. Ó. Aqui, ó, Property Indicator Plots 2. Ok? No nosso caso aqui, no nosso código, a gente vai definir como propriedade, o número de plots será 1. Ok? Outra propriedade que eu vou definir para o nosso indicador, eu vou colocar aqui Indicator e vou colocar Label. A Label, pessoal, quando eu defino aqui, ó, no MetaTrader, eu abro a janela de dados, você percebe que para mostrar o dado da média móvel, por exemplo, você consegue observar que ela tem um nome aqui, né? Aqui ela fica como MA10, o MACD fica como MACD, ele está ficando aqui como MACD o número, né, da quantidade de dados que ele pega.
o sinal. A label, então, é o nome que vai aparecer aqui na janela de dados, ok? Então, ele é uma string, eu vou dar o nome para esse local ali onde vai aparecer esse dado. Eu vou colocar como linha max, ok? Uma observação interessante é que aqui, ó, ele ficou numa coloração, ele não ficou na cor vermelha, né? Se eu vou mostrar para vocês de novo, ó, eu digitei aqui indicator, ele dá a opção aqui indicator label. Eu vou selecionar a indicator label, vou definir o valor que eu quero, linha max, e ele fica na cor preta. E se eu salvar e compilar, ele vai me apresentar um erro aqui, ó. Ele vai falar que essa propriedade aqui, ela não existe, mesmo ele me dando a opção de selecionar essa propriedade. Então vamos consultar o site aqui do MQL5 e vamos procurar informações sobre essa propriedade. Eu vou vir aqui em indicadores customizados, tá? E aqui a gente tem propriedades de indicador. Eu vou selecionar essa opção e aqui a gente tem, ó, indicator label. Ok? Perceba que na descrição da indicator label, no nome, ele tem um N aqui. E o que esse N representa? Esse N é o seguinte, pessoal. Aqui, quando eu defino o número de plots, eu posso colocar mais de um plot, ok? Então, quando eu defino o indicator label, eu tenho que mostrar para o código, para o MetaTrader, qual plot que eu estou me referindo. Então, no caso aqui, vamos supor que eu tivesse 2 plots e eu quisesse nomear o plot 1, eu teria que colocar o número 1 aqui. Então, esse N aqui do nome representa qual plot que qual é o plot que essa propriedade se refere. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui o label do plot 1, e se eu tivesse 2 plots, eu poderia ter aqui o indicator label do plot 2. Por exemplo, linha max 1 e linha max 2, por exemplo. Ok? Então, esse número aqui ele representa qual plot que essa propriedade representa. Tanto é que depois que eu ponho o número aqui, ó, perceba que quando eu não ponho o número, a propriedade ela fica em preto. Quando eu coloco o número, ela já fica na cor avermelhada, mostrando que essa variável pré-processada ela existe, ok? Vou salvar, vou compilar, e agora você percebe que o erro ele saiu. Eu vou colocar outras propriedades aqui, vou colocar aqui indicator, vou colocar o tipo do indicador, e aqui a gente também tem que colocar qual é o número, né? O tipo do indicador eu vou colocar como, a gente também pode ver no site, quais são os tipos que a linguagem possibilita. Eu vou voltar aqui, e aqui a gente tem, ó, estilos de indicadores como exemplo. Vou entrar aqui e nós temos todas essas possibilidades aqui, tá? Aqui eu vou selecionar, como vai ser uma linha, eu vou selecionar essa draw line aqui, ok? Draw line. Vou voltar aqui no código e vou colocar essa opção aqui. Draw line. Vou procurar a opção draw line. Outra propriedade, indicator, eu vou colocar uma cor. Também tem que colocar o número do plot. A cor que eu vou colocar, ela será CLR, vou colocar a cor vermelha, CLR Red. Outra propriedade será o estilo, né? Aqui o estilo a gente consegue colocar indicator, vou procurar aqui indicator style, também tem que colocar
o número, né, do plot. E aqui eu vou colocar, tenho todas essas opções, eu vou colocar a solid, né, que é uma linha sólida. Ok? Então, voltando aqui no slide, nós já definimos as propriedades do indicador. O próximo passo da execução de um indicador seria as variáveis globais. Então, vou definir aqui, vou comentar variáveis globais. A nossa variável global, pessoal, será o buffer do nosso indicador. Obrigatoriamente, o nosso buffer ele tem que ser do tipo double, ok? Então, vou declarar aqui um vetor do tipo double, ele se chamará linha buffer. Ele será um vetor, ok? Vou remover esses espaços, essa quantidade de enter aqui. Beleza. Voltando aqui para o slide, declaramos as variáveis globais. O próximo passo é a chamada da função onInit. Na função onInit, nós temos aqui um comentário interessante. Ó. Ele tem um comentário que ele fala o seguinte aqui, ó, Indicator Buffers Mapping, né? Ou seja, é um local para mapear o nosso buffer. Nós temos o buffer aqui, né, linha buffer, que nós acabamos de declarar como uma variável global. E agora, no onInit, nós vamos mapear esse buffer. Para a gente mapear esse buffer, a gente vai usar uma função que eu vou mostrar para vocês aqui no site, indicadores customizados, e a gente vai usar essa função aqui, ó, que se chama setIndexBuffer. E o que ela faz é isso daqui, ó, a descrição dela está aqui. Vincula-se o buffer de um indicador especificado com a dinâmica unidimensional do array, do tipo double. Ok? Eu vou entrar nela para a gente ver como que ela funciona. Tá? Ou seja, ela retorna um tipo booleano, aqui ela tem um valor de retorno, em caso de sucesso ela retorna true, em caso de fracasso ela retorna false, ok? E ela tem 3 parâmetros, um do tipo inteiro, um do tipo double e um do tipo de dado enum, ok? Um é o índice, né, que será o número do buffer do indicador. Tá? A segunda opção é do tipo double, que será um array declarado no programa, que é o buffer que a gente declarou do indicador. E essa terceira opção, que é a data type, ela tem 3 possibilidades que nós podemos escolher, que é esse indicator data, o indicator color index ou o indicator calculations. Cada uma dessas opções tem um significado. Por exemplo, esse indicator data aqui são referentes a valores de cálculo do indicador. O indicator color index, nesse caso, este buffer é usado para armazenar índices de cor para o buffer. E o indicator calculations significa que o buffer é usado nos cálculos intermediários do indicador, ok? Nesse primeiro indicador que a gente está desenvolvendo, a gente vai usar essa primeira opção aqui, tá? Que é o indicador de dados. Então vamos lá, eu vou voltar aqui para o MetaEditor, vou usar então a função aqui setIndexBuffer para mapear o nosso indicador. setIndexBuffer, o nosso índice será o primeiro índice que é o 0, né? Vou usar aqui o buffer, o nosso buffer é o linha buffer, certo? Então vou colocar aqui, linha buffer, e a nossa opção que eu falei que a gente vai usar, essa primeira opção que é o indicator data. Indicator data. Ok? Beleza, nós temos agora o nosso buffer mapeado. Agora, voltando aqui para o slide, nós vamos esperar um evento acontecer, e esse evento é da função onCalculate, ok? Aqui no nosso código, ela já está definida aqui, né? E ela retorna um valor do tipo inteiro e ela tem uma série de parâmetros, tá? Inclusive esses parâmetros aqui, eu vou definir esses parâmetros aqui para vocês. Ó. O rateTotal, ele é o total da nossa série temporal, vou colocar aqui, série temporal. É o total da série temporal que o nosso indicador irá fazer o cálculo. O PrevCalculated, ele é o total
de execuções que foram feitas. Inclusive a gente tem no site aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no site, ó, referências, indicadores, a gente tem todos aqui, ó, tamanho das séries temporais, tá? Número de barras processadas na chamada anterior. Então é isso daqui. É o número de barras processadas na chamada anterior. Ok? E aqui o time é o preço de fechamento. Né? Se você observar aqui embaixo, ele mostra todos os parâmetros. Aqui o time, ó. Aqui, a matriz com os valores de tempo de abertura das barras. Tá? Então aqui é um buffer que armazena o tempo de abertura das barras. O open armazena o preço de abertura de cada barra. Vou copiar aqui e colar em cada parâmetro desse. O high, ele armazena o preço das máximas de cada barra. E o low, ele armazena o preço das mínimas de cada barra. O close, ele irá armazenar o preço de fechamento, coloquei fechamento de cada barra. O tick volume, ele vai armazenar o volume de tickets, tá? O volume de tickets. Aqui o volume, ele irá armazenar o volume real, tá? Armazena o volume real das negociações. E aqui o spread, ele armazena o spread de cada barra. Então esses são todos os parâmetros que nós conseguimos utilizar nessa função onCalculate. Lembrando, pessoal, que esses parâmetros, eles têm essa label aqui const, ó, que significa que eles são todos constantes. Constantes, eles têm a mesma descrição que uma variável, né? Eles também são uma posição na memória, uma posição nomeada na memória, que você pode usar durante a execução do código. Porém, diferente da variável, você não consegue manipular o valor da constante durante a execução do código, tá? Ela é uma constante. O valor dela, depois de definido, você não consegue manipular esse valor durante a execução do código. Ele é constante, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Com todas essas informações, eu consigo criar o meu indicador técnico aqui. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu quero colocar no meu buffer informações. Por exemplo, eu quero fazer o seguinte, o meu buffer é a linha buffer, né? Então eu vou imaginar que na primeira posição do meu buffer, que é a posição 0, eu queira colocar a máxima da primeira posição da minha série temporal. Então a máxima aqui é high, né? Vou colocar aqui high 0, por exemplo. Então eu poderia usar dessa forma, certo? Para eu colocar de toda a série temporal, eu preciso usar uma iteração, né? Então eu preciso usar o for. A gente já aprendeu isso no capítulo 1, né? No capítulo 2. Então eu vou usar aqui, vou criar uma variável aqui que será o índice, criar aqui index, receberá 0, porque o nosso índice começará no valor 0. O índice, ele terá que ser menor que o rates total, certo? Porque o rates total é o tamanho total da nossa série temporal. E esse índice ele terá que ser incrementado de 1 em 1. E agora sim, eu vou fazer o nosso buffer.
de cada índice receber a máxima também de cada índice. Ok? Então vamos lá, eu vou salvar isso daqui, vou compilar, ele não deu nenhum erro, né? Eu vou abrir o MetaTrader aqui, vou remover esses indicadores aqui, que era um exemplo, né? Vou excluir a média móvel, vou excluir o MACD, vou fechar, e aqui eu vou executar o nosso indicador que a gente acabou de criar. Então aqui na CAP02 ele já mostra a linha Max, e eu vou executar ele aqui no MetaTrader. Ele abre aqui a janela de propriedades, vou dar um OK, e aqui percebam, pessoal, que ele já plotou no nosso gráfico de preço uma linha que ele plota exatamente nas máximas dos candles. Ó. Todo candle tem plotado na sua máxima, né, no pavio, o valor da máxima, né, através de uma linha. Ok? Então, pessoal, esse daqui foi um exemplo simples, né, de como a gente pode plotar um indicador técnico na mesma janela do gráfico de preço. Porém, esse indicador aqui, ele consome muito poder de processamento. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que esse indicador consome muito poder de processamento, e eu vou mostrar para vocês também como que a gente consegue evitar que esse indicador consuma tanto processamento assim, ok? Então eu espero vocês na próxima aula.